Olá, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Temos o privilégio, a oportunidade de estar diante de Deus, de estar diante de vocês para comunicar a vocês aquilo a qual o Senhor tem comunicado em nossos corações, aquilo que Ele tem ministrado em mim em primeiro lugar, aquilo que Ele tem confrontado, consolado e comissionado a mim sempre em primeiro lugar. Antes que essa palavra venha produzir algum efeito em você, a minha oração é que ela venha produzir efeito em mim. Quero estar diante de Deus, quero estar diante de vocês com as minhas vestes limpas. E eu sei que isso não se dá por mim mesmo. Isso se dá na obra de Cristo Jesus, consumada na cruz do Calvário, onde Ele pagou o preço dos meus pecados. Por isso, dos meus pecados eu me arrependo, confesso ao Senhor, pedindo que Ele venha perdoar a todos os meus pecados e venha me purificar de toda injustiça, para que eu possa ser um canal limpo diante de vocês. Nos últimos dias, nas últimas ministrações, eu tenho buscado em Deus, tenho recebido de Deus o encargo de comunicar, de despertar a vocês para os sinais, para esses dias, para percebermos, fazermos uma leitura um pouco mais bíblica desses dias. Chamei a sua e a minha atenção pelo fato de estarmos desatentos, distraídos e conformados a este século. Na última ministração eu dei uma ênfase porque está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tenho chamado, despertado a nós para um dos sinais, que é a apostasia dos últimos tempos. Ali eu trouxe um pouco de entendimento, um pouco de compreensão, como que o aumento da iniquidade e, por consequência, o amor se esfriando, influencia de maneira direta, causando mais medo, e o medo operando nos bloqueia, nos trava, nos limita, e nós encontramos em nós um lugar de orgulho, de soberba, de vaidade, e negamos perdão a outros, negamos a nós o direito, a oportunidade de pedirmos perdão, e muitas vezes não nos perdoamos. Por isso que caminhamos com muitas mazelas, com muitas feridas abertas. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seríamos sarados. E por abrir mão dessa prática, muitos estão em Deus, muitos estão em Cristo, muitos estão no Senhor, caminhando, sofrendo as consequências da sua vida até hoje, daquilo que já passou, daquilo que já ficou para trás. Mas ainda estamos como se tivéssemos uma âncora nos paralisando e nos limitando. Neste cenário de apostasia, eu quero continuar ainda chamando a atenção, a sua atenção, a minha atenção para a igreja dos últimos tempos, a igreja dos últimos dias. Por isso eu quero trabalhar com você sobre aquilo que é conhecido sobre a parábola do filho pródigo e também a última carta do Senhor à igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Antes de propriamente ler a parábola, antes de ler essa passagem, eu quero chamar a sua atenção para que você leia em casa também a passagem que diz respeito à parábola da ovelha que se perdeu, ou a parábola também da dracma perdida, porque se nós atentarmos um pouco, nós vamos perceber que há uma evolução construtiva nessas palavras. O Senhor fala de uma ovelha que estava perdida e o bom pastor foi atrás dela, a alcançou, trouxe de volta para o seu aprisco, trouxe de volta
para a comunhão dos santos, são aquilo que nós fomos encontrados por Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor nos busca, há um chamado ecoando para a salvação, e Ele encontra essa ovelha que estava perdida, mas na evolução, na construção dessas parábolas, nós podemos perceber também que aquela ovelha que foi encontrada, agora representada através de uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa, começou a perder valores, começou a perder, em essência, aquilo a qual ela foi reposicionada, reconciliada, regenerada. E naquilo que é conhecido por nós, a parábola do filho pródigo, nós vamos dar um pouco mais de ênfase, mas eu quero chamar a sua atenção no que diz respeito a essas parábolas. Essa parábola não é sobre a ovelha perdida, essas parábolas não dizem respeito à mulher, à dracma perdida, e também não diz respeito ao filho pródigo. Porque dentro do texto nós vamos perceber que os dois filhos são pródigos. Ela diz respeito, é sobre um pai amoroso, bondoso, gracioso e misericordioso. É sobre o bom pastor que foi buscar a sua ovelha. É sobre o Pai que, através da sua graça, através do Espírito Santo, nos chama a atenção, nos desperta para iluminarmos o nosso interior, para encontrarmos aquilo que tem se perdido dentro de nós mesmos. E é sobre um Pai que, a despeito do Filho ter considerado ele como morto, fica à sua espera. Vamos ao texto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias no pé. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe e disse o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. A parábola não é sobre os filhos. Repito, reafirmo, é sobre um pai amoroso, é sobre um pai bondoso, é sobre um pai gracioso e é sobre um pai misericordioso. Se nós pararmos e dedicarmos tempo, nós vamos perceber que herança é algo que nós recebemos quando alguém vem a falecer. Quando os pais falecem, quando os pais morrem, eles deixam para o seu filho aquilo que é deles, aquilo que eles conquistou. De maneira indireta, esse filho estava dizendo ao seu pai: pai, para mim, o senhor está morto. Eu me interesso por aquilo que o Senhor tem, eu me interesso por tudo aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu não me interesso em ter comunhão contigo, eu não me interesso mais em estar diante de ti, eu não me interesso mais em estar sob a tua tutela, sobre o seu senhorio. Eu quero agora tudo aquilo que é seu, porém eu quero independência de você. Nesse filho pródigo nós conseguimos, nessa parábola como um todo, nós conseguimos enxergar algumas representatividades. Conseguimos perceber que neste filho que requer a herança, uma ligação muito forte com a teoria da prosperidade, a qual é um dos sinais da apostasia dos últimos tempos. Nós podemos perceber que aquele que é adepto, aquele que está preso a essa teoria, aquele que está preso a essa teologia, ele está muitas vezes buscando aquilo que o Pai pode dar, está muitas vezes buscando as mãos do Pai, mas rejeitando o Pai. Eles querem os seus benefícios, eles querem aquilo que Deus pode fazer, aquilo que o Pai pode fazer, mas se comporta como um filho pródigo. Recebem e gastam dissolutamente, gastam para o seu próprio prazer, gastam para o seu próprio ventre e desperdiçam aquilo a qual tem recebido do Pai. Se você for buscar um dos significados da palavra pródigo, é esbanjador, é desregrado, é aquele que não valoriza aquilo que recebeu. Ele vai embora com tudo que recebe todos os dias. E quando gasta segundo o seu bel prazer, e quando gasta segundo a intenção do seu coração, segundo um desejo do seu coração, nessa representatividade, ele volta ao Pai, não por aquilo que o Pai é. Ele volta ao Pai, não porque ele está disposto a obedecer e viver na casa do Pai, ou viver sobre o senhorio do Pai. Nós podemos perceber de uma igreja que vive de campanha em campanha, filhos que se comportam de forma velada como o filho pródigo, fazem uma campanha para receber aquilo que quer, negociam com o Senhor através dos seus dízimos e ofertas para barganhar, para receber algo em troca. E quando recebem, que muitas vezes o próprio Senhor também se comporta como esse pai dessa parábola, ele entrega para nós, ele nos entrega a nós mesmos. E quando nós recebemos aquilo que nós achamos que é bênção, mas é misericórdia ou juízo de Deus, o Senhor deixando você, deixando a mim, deixando a muitos viver por sua conta, é um dos sinais, é um dos juízos de Deus para esse dia. E muitos continuam nesse ciclo vicioso, oram, buscam, clamam por aquilo que o Senhor pode fazer, mas não têm a sua vida transformada, não vivem para agradar ao Pai, não vivem segundo o senhorio daquele a qual nós chamamos de Senhor, de Mestre, de Salvador. Nós damos ênfase ao Salvador, mas rejeitamos o senhorio. Isso é completamente antibíblico. Isso é completamente antibíblico. O que ficou também, nós conseguimos encontrar nele aquele que não está preso à teoria da prosperidade, aquele que não está rendido a essa teoria, não se comprometeu dessa maneira, mas se tornou um legalista, se tornou alguém que
se apresenta diante de Deus firmado nas suas obras, firmado naquilo que faz, firmado naquilo que pode fazer para o Senhor. E por isso, nos dois casos, ambos não desfrutam plenamente da graça do Senhor. O que ficou parece se opor à teoria, mas nós podemos perceber algum tipo de pecado não nominal nele. O que ficou é adepto das obras, mas não consegue discernir o corpo de Cristo. Ele não consegue se alegrar com aquele filho que foi resgatado. Ele não se submete em honra ao Pai. Ele até o obedece, porém o desonra e não o teme. Ele obedece por legalidade. Ele obedece firmado no seu legalismo. Ele obedece firmado nas obras, porque ele ainda não conhece o Pai. E por isso, da maneira semelhante ao filho que se foi, ele não desfruta da graça do Pai. Nós poderíamos discorrer muito sobre essa parábola, nós poderíamos aprofundar pelo fato de um filho voltar porque conheceu o coração do Pai, conhecia o caráter do Pai. Poderíamos também dar uma ênfase que ele voltou cheio de justificativas prévias, a despeito de conhecer o caráter do Pai, a despeito de conhecer o caráter bondoso do coração do Pai misericordioso, ele ainda não tinha o conhecimento da sua graça, porque ele quer voltar cheio de justificativa, dizendo: Pai, eu quero me comportar como seu servo, eu não me vejo mais digno de ser chamado de filho. Esse não tem a compreensão da obra redentora do Pai, a qual nos justificou, a qual nos redimiu, ao qual nos perdoou. E por não compreender a graça, muitos de nós vivemos assim. Vivemos de queda em queda, e diante de toda queda, quando nós conseguimos voltar, nós apresentamos ao Senhor as nossas mãos. Nós apresentamos ao Senhor parte do que somos, quando Ele fala: filho meu, dá-me o seu coração, dá-me o seu coração, porque se você entregar o meu coração, essa palavra vai de encontro, onde estiver o seu coração, lá também estará o seu tesouro. Se seu coração está em mim, a sua riqueza está em mim, a sua prosperidade está em mim, a sua alegria está em mim, o seu contentamento está em mim, a justiça a qual você desfruta está em mim, a sua segurança, a sua esperança, a sua paz está em mim. Por isso o Senhor lhe pede: filho meu, dá-me o seu coração. Eu não quero as suas mãos, eu não quero as suas obras, porque eu não te chamei por conta das suas obras. Eu te salvei, eu te resgatei para que você viesse andar nas boas obras a qual eu preparei para você antes mesmo da fundação do mundo. Isaías escreve no capítulo 1, no versículo 19, dizendo: se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes, se você quer, meu irmão, que o Espírito Santo venha gerar esse desejo no nosso coração. Mas não basta apenas querer, é necessário ouvir. Se quiserdes e me ouvir, comereis o bem dessa terra. Mas diante disso, diante de uma mentalidade secularizada, diante de uma geração incrédula, diante de uma geração em semelhança no seu viver ao filho pródigo, eu lhe pergunto: o que de fato é o melhor dessa terra? Porque muitas vezes, diante desse texto, nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos desfrutar de uma porção generosa de dinheiro, nós vamos viajar, nós vamos conhecer, nós vamos comer tudo que essa terra melhor oferece a nós. Mas em essência, Jesus nos ensina de maneira diferente. Ele nos dá alguma dica diferente para despertar o nosso entendimento, para viver conforme a imagem e conforme a semelhança dele, a qual foi restaurada no dia a qual nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos dá uma dica preciosa, dizendo que a comida dele é fazer a vontade do Pai que o enviou. Ele diz que a minha comida
É fazer a vontade do Pai. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho desejo de fazer a vontade do meu Pai. E ele continua dizendo depois no Evangelho de João que quem não come e bebe do seu corpo não tem parte com ele. Atente bem, no capítulo 4 ele diz que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Já no capítulo 6 ele diz que aquele que não come e bebe do meu corpo não tem parte de mim. Mas ele diz mais, porque assim como aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, permanece nele. O não comer, o não beber, ele diz que nós não temos parte, mas o oposto também é extremamente verdadeiro e poderoso, porque aquele que come e aquele que bebe permanece em mim, e eu permaneço nele, e eu me torno um com ele, e ele se torna um comigo, assim como eu sou um com o Pai. E ele continua dizendo que quem dele se alimenta, dele, por ele viverá. Quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é o pão vivo que desceu do céu. O melhor dessa terra é participar do corpo, é participar do sangue de maneira plena. Não diz respeito a comer um pedacinho de pão, não diz respeito a tomar um pouquinho de suco de uva no dia da ceia. Diz respeito de se tornar um com ele, diz respeito de se tornar um com essa verdade que nos resgatou, que nos transformou e que nos libertou. Não diz respeito apenas um dia, uma vez por mês, independente da comunidade a que você faz parte, se é mensal, se é semanal, se é em todos os cultos. Diz respeito a viver, a discernir o corpo, a viver segundo o comando da cabeça. Porque uma das advertências do apóstolo Paulo na ceia, ele fala ele chama a atenção daqueles que não discernem o corpo de Cristo. Então não é sobre comer esse pedacinho de pão ou tomar um cálice de suco de uva, é sobre discernir o corpo, é de comer e beber do pão vivo que vem do céu, a água viva que ele diz que quem beber dessa água que é ele, não mais terá sede, é o que foi dito para aquela mulher no poço. Coma e beba de Jesus, se alimente dele, viva por ele. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Essa pergunta vai te direcionar, essa pergunta vai dar diretivas para o seu viver diário. Essa pergunta também vai trazer luz sobre você mesmo, para ver se a maneira que você está vivendo está em conformidade com os ensinos de Jesus, porque ele diz que aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Você tem vivido por Jesus, meu irmão? Você tem vivido pelo Cristo, por sua obra redentora? Você se tornou um com Ele? Você é a extensão do seu ministério? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo. E ao fazer essas perguntas, ao viver sobre o comando da cabeça, a viver conforme ele viveu, porque a palavra diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, você vai entender que não é do seu jeito, não é como você pensa, não é como você imagina, não é como a forma de pensar desse século diz, é conforme ele estabeleceu. Existem princípios que estão sendo quebrados dia após dia através do nosso viver diário, dia após dia, em semelhança aos filhos pródigos. Nós estamos requerendo do Senhor, nós estamos buscando do Senhor tudo aquilo que Ele pode nos entregar, mas estamos rejeitando viver sobre o seu governo, viver sobre o seu senhorio, viver conforme as regras do seu reino, conforme a justiça do seu reino, conforme a legislação do seu reino.
É um tempo oportuno, meu irmão. Nós estamos diante de dias que nos dão a oportunidade de nos examinarmos. O tempo é oportuno. O tempo é oportuno para você olhar para o Senhor, para você olhar para o cenário desses dias, para você olhar para o cenário da igreja e olhar para você mesmo e encontrar um lugar de arrependimento e transformação. Quem come e bebe do seu sangue tem parte com Ele, tem comunhão com Ele e vive para Ele. Isso diz respeito a crer e a obedecer. A crer e obedecer. Como nós vamos continuar a partir desses dias? Nós desperdiçaremos esse tempo? Nós desperdiçaremos esse tempo oportuno? Eu tenho chamado a sua atenção, a minha atenção, para o cenário da igreja como o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos apostatariam da fé, muitos abandonariam a fé. Disse também, baseado no ensino de Paulo a Timóteo, que serão dias trabalhosos, porque as pessoas terão comichão nos seus ouvidos, e ajuntarão para si mesmos mestres que falem segundo o seu querer, que falem segundo a sua vontade, que falem segundo o seu achismo. São dias maus, são dias difíceis, são dias trabalhosos. E se você for comigo agora, vai lá para Apocalipse, no capítulo 3. Em Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ver a última carta direcionada às 7 igrejas. Todas aquelas cartas têm sentido literal, foram direcionadas a igrejas da época, mas têm um sentido profético, têm um sentido simbólico. Elas têm uma representatividade de 7 fases da igreja. E é comum no meio daqueles que pensam a Bíblia, que estudam a Bíblia, que meditam a Bíblia, no mundo daqueles que se dedicam a discernir os tempos, a discernir as estações, que nós estamos vivendo a fase dessa última igreja. Porque se você voltar na 6ª carta, o Senhor não traz nenhum tipo de repreensão a essa igreja. E é só você olhar em volta e perceber se não somos dignos de repreensão. Vamos ao texto. 7ª carta, à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim como és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu, diz o Senhor, repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, minha irmã, qual é o cenário dessa igreja? O próprio texto nos responde, o próprio texto nos mostra. Ele fala que era uma igreja que era considerada, que foi dita, chamada por ele como morna,
É o cenário dessa igreja, qual o cenário dessa geração? Porque nós na parábola que nós chamamos do filho pródigo, nós vimos uma geração representada naqueles 2 filhos. Qual é o cenário? Qual é o cenário dessa igreja? Qual é o cenário dessa geração a qual nós estamos vivendo? A Bíblia diz, Jesus responde dizendo, eu conheço as tuas obras. Não adianta você se maquiar, não adianta você se apresentar com boas falas, com boas obras, não adianta você ter aparência de piedade, porque eu conheço as tuas obras, ninguém pode esconder nada de mim. E aí ele diz que você não é quente e nem frio, quisera fosse antes quente ou frio, mas tu és morno, e por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Algumas traduções diz que estou prestes a vomitar-te da minha boca. Eu gosto dessa porque vai de encontro a um tempo de misericórdia, a um tempo de longanimidade do Senhor, a um tempo ainda que nós podemos encontrar um lugar de arrependimento. E aí ele continua dizendo que você é morna, você é medíocre, você está na média, você nem alcança um lugar de fervor e nem se lança de maneira tão profunda a perversidade desses dias, mas você fica cocheando em 2 pensamentos, em 2 tipos de pensamento, conforme diz algum jargão, é um pé na igreja e um pé no mundo. Aqueles que não desfrutam da graça de Deus. Ele diz que você pensa que é rica, enriquecida e de nada tem falta. Este é o cenário dessa igreja. A igreja nunca teve tanto acesso a recurso financeiro. A igreja nunca foi tão rica como a igreja dessa era. Nunca teve tanto dinheiro. Mas segundo os olhos do Senhor, Ele diz que essa geração é pobre. Não sabe o que é, não sabe o que tem, não compreende o que é a verdadeira riqueza. Ele diz que é uma igreja desgraçada. Nós estamos acostumados a ouvir essa palavra como um xingamento, mas desgraçada significa carente da graça de Deus. Há uma graça disponível que essa igreja não desfruta. Por isso é uma igreja desgraçada, é uma geração desgraçada, é uma geração que não tem desfrutado de quem é o Senhor, não tem desfrutado da sua obra redentora, não tem feito parte, não vive segundo o comando da cabeça. Diz também que é uma igreja pobre, que é uma igreja miserável, que está presa em suas misérias, que está presa em suas carências. Por isso que nós vemos em nosso meio pessoas buscando ter, buscando fazer, porque não consegue se ver como miserável, não consegue olhar para suas mazelas e não entende que precisa ser verdadeiramente curado, ser verdadeiramente liberto dessa miséria, ser verdadeiramente liberto dessas mazelas. Mazelas que nos aprisionam ao passado, misérias que nos aprisionam, que nos devolvem ao passado e nos impede de nos desenvolvermos segundo a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Ele diz também que essa igreja está nu, e a nudez da igreja nunca teve tão exposta. A igreja nunca foi tão exposta como é nesses dias. Antigamente, quando ouvimos falar da igreja, falava que era um povo ignorante, falava que era um povo careta, falava que era um povo que era diferente, mas não tinha tanta acusação como nós vemos hoje. Nós não víamos com tanta força, com tanta evidência, feijões milagrosos e mentirosos como o de Valdemiro Santiago. Nós não víamos homens como Agenor Duque, repleto de heresias. Nós não vimos pessoas como a Bispa Sônia dizendo para você pedir dinheiro emprestado para entregar para a igreja. Como eu já disse há tempos atrás, isso não são nem mentiras com aparências de verdades, são mentiras
pura e simplesmente é a mazela, é a vergonha da igreja sendo exposta. Porém, dentro desse mesmo texto, ele nos aconselha dizendo, ele chama a nossa atenção para este tempo oportuno. Por isso eu volto aos ensinos de Isaías: se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. É um tempo oportuno, meu irmão, porque ele diz assim: compre de mim. Compre de mim. Compre o quê? Ouro provado pelo fogo. Ouro representa a glória. Diz respeito de uma igreja que não está refletindo a glória de Deus, que não está comunicando a glória de Deus, que não está fazendo brilhar a luz do Senhor em nós. E por que ele diz, compre de mim? Porque tem um preço a ser pago. Qual é a moeda qual que nós compramos? Um ouro provado pelo fogo. É renúncia, é obediência, é honra, é temor, é santificação. E quando ele diz, compre de mim, nós vamos encontrar coerência com a parábola qual ele propõe sobre as 10 virgens, porque aquelas que estavam sem azeite na sua candeia, diz que era pedido para aquelas virgens prudentes, mas como elas não entregaram, elas foram comprar o azeite. Compre de mim ouro refinado. Compre de mim de volta a glória que foi perdida, a glória que você negligenciou, a glória que você esbanjou, a glória que você não valorizou por viver de maneira desregrada, por viver de maneira medíocre, por não desfrutar da graça. Compre de mim. Qual é a moeda, qual o preço a ser pago? O preço eu já paguei, e quando eu paguei, quando eu te alcancei, eu te justifiquei, eu te regenerei, diz o Senhor, e também te santifiquei, ou seja, eu te coloquei em condições de comprar como? Com renúncia. Eu fiz isso por você, você está habilitado pela graça, porque a mesma graça que te alcançou para a salvação, te habilita para viver segundo o querer do Senhor. Compre de mim com renúncia, com obediência, com honra, com temor e com santificação. Compre de mim também vestes brancas, diz o Senhor, para cobrir a sua nudez, para cobrir a nudez da igreja. É necessário voltarmos os nossos olhos para Ele, é necessário ouvirmos a sua voz, é necessário nos submetermos ao comando da cabeça e nos santificarmos através do nosso viver diário, através das nossas negociações, através das nossas boas obras, através da comunhão do santo, através da obediência e temor à sua palavra. E aí ele fala para nós recebermos dele, que nossos olhos venham a ser ungidos com um colírio. E aí diz respeito para que nós possamos voltar a ver ou a começar a ver segundo a ótica de Cristo. Segundo a ótica de Cristo, não segundo a sua ótica, não segundo as suas vontades, não segundo os seus caprichos, não segundo a ótica deste século, é segundo a ótica de Cristo. Permita que Ele venha ungir os seus olhos esse dia oportuno, onde Ele quer te restaurar, onde Ele quer te transformar, onde Ele quer te reposicionar, onde Ele está como aquele pai esperando você voltar, porque a palavra diz, desperta tu que dormes dentre os mortos, desperta você que é vivo, mas tem aparência de morto, e Cristo te esclarecerá. Ele está esperando, meu irmão, Ele está esperando, minha irmã. Ele também diz nesses ensinos que Ele está do lado de fora e está querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Ele não está falando para aqueles que ainda não foram alcançados. Ele não está falando para aqueles ainda que não desfrutaram da obra redentora. Ele está falando para aqueles que já ouviram, para aqueles que já foram alcançados, para aqueles que fazem parte da sua igreja. Vocês me colocaram por lado de fora por conta das suas decisões, por
conta da sua rebelião, por conta da sua negligência, por conta da sua maneira vã de viver, vocês me colocaram do lado de fora. Mas eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com você. Aquele vai ao encontro daqueles que tiverem ouvidos remanescentes, aqueles que estão permanecendo fiel, ou aqueles que estão ouvindo essa palavra de exortação e tiverem ouvidos para ouvir. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se você ouvir, eu vou entrar e vou cear com você. E quando eu for cear com você, eu vou restabelecer a comunhão. Eu vou restabelecer os seus olhos, os seus ouvidos. E eu vou ressignificar o seu caminhar em mim. Eu vou te devolver de volta ao plano original. E você vai viver para me agradar. E você vai viver segundo a minha vontade. Meu irmão, o Senhor está nos chamando. Eis que estou à porta e bato. Você tem ouvido para ouvir, meu irmão? Você tem ouvidos para ouvir, minha irmã? É um tempo oportuno. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O Pai está disposto. O Pai está disposto a renovar as nossas vestes, assim como aquele pai fez na parábola do filho pródigo. O filho voltou, ele se alegrou, movido de íntima compaixão, e ele quer renovar as nossas vestes, ele quer colocar roupas novas, ele quer colocar roupas limpas, roupas brancas, ele quer fazer novo, de novo, tudo na nossa vida hoje, meu irmão, minha irmã. Ele também quer nos restituir a autoridade que nós não desfrutamos por viver de maneira dissoluta, por viver de maneira desgraçada, por não desfrutarmos da sua graça. Ele quer colocar novamente um anel de filiação em nós para trazer a memória, não que deixamos de ser filhos, mas para que a nossa mentalidade de filho seja despertada mais uma vez. Ele quer te devolver a autoridade perdida, Ele quer te devolver a autoridade negligenciada, mas Ele também quer colocar novas sandálias, novos calçados em você, para que você possa, a partir de hoje, se arrepender, encontrar um lugar de perdão, encontrar um lugar de transformação e andar de uma nova maneira. Jacó, quando lutou com aquele anjo, quando prevaleceu contra aquele anjo, ele foi tocado na sua juntura, e o seu andar, quando a sua identidade foi restaurada, nunca mais foi o mesmo. E é isso que o Senhor quer fazer com você hoje, minha irmã, meu irmão. Ele quer colocar sandálias novas para que o seu andar nunca mais seja como você tem andado, fora dos seus caminhos. A palavra de Deus diz em Provérbios: reconhece em todos os teus caminhos, que Ele endireitará as tuas veredas. Se você tiver ouvido para ouvir hoje, meu irmão, Ele vai te dar a oportunidade de comer do pão vivo que desceu do céu e voltar a ter comunhão. E Ele, tão somente Ele vai endireitar as suas veredas. Tão somente Ele vai endireitar as suas veredas. E por fim, conforme a parábola também nos propõe, aquele pai se alegrou, aquele pai mandou matar um novilho cevado e promoveu festa. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Promova festa nos céus hoje, meu irmão. Promova festa no céu hoje, minha irmã. O tempo é oportuno, a hora é agora. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Promova festa nos céus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o seu santo nome. Senhor, eu quero te louvar junto com meus irmãos, eu quero te agradecer juntamente com meus irmãos, eu quero me colocar na posição daquele que carece dessa graça, que carece desse perdão, que carece dessa misericórdia. Eu me coloco também muitas vezes como filho pródigo que não valorizou, que esbanjou, que viveu de maneira desregrada, não valorizando a sua obra na cruz do Calvário. Pai, eu muitas vezes me pego como essa igreja desviada, que tem tudo, mas não tem nada, pobre, cego e nu. Hoje eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo, encontrar juntamente com meus irmãos um lugar de arrependimento, um lugar de transformação. Quero comprar através, Senhor,
daquilo que nós vamos produzir, frutos dignos de arrependimento, comprar ouro provado pelo fogo. Eu quero ser aquele que vai carregar a tua glória, eu quero ser aquele que vai impartir a tua glória, eu quero ser de fato, Pai, aquele que vai glorificar o seu nome através do meu viver diário, isso para mim, para os meus irmãos. Eu quero também que meus olhos sejam ungidos, para que eu possa ver segundo a sua ótica, para que eu possa fazer segundo o teu querer, para que eu possa ouvir segundo os seus ouvidos, assim como eu oro, desejando e pedindo isso em favor dos meus irmãos, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos conduza hoje a um lugar de arrependimento e transformação, nos conduza hoje a um lugar de percepção, Senhor, desses dias, percepção de quão perto está a sua volta, mas de percepção também de maneira dissoluta a qual temos vivendo, Pai. Nós não queremos permanecer no engano, nós não queremos permanecer na mentira, nós não queremos permanecer na negligência, na indiferença com a tua obra, porque a tua palavra diz que maldito é aquele que faz a tua obra relaxadamente. Nós queremos hoje, Pai, encontrar em ti um lugar de arrependimento e transformação, para que possamos ter as nossas vestes renovadas, para que possamos ter, Senhor, um anel de autoridade nos devolvido, autoridade devolvida, autoridade renovada, e que possamos andar segundo os teus caminhos, porque o caminho é vivo, o caminho é novo. Nós queremos caminhar em ti, nós queremos permanecer em ti, nós queremos comunicar o teu amor, a tua graça e a tua bondade mediante aquilo que o Senhor está fazendo em nós, Pai. Este é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e nós fazemos isso, Pai, com o coração agradecido, em nome de Jesus, e todos juntos, Pai, em uma só voz dizemos amém, 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 e glórias a Deus, aleluia.